Não funciona. Opa, agora foi. Bom, então é para estar gravando de novo, né, gente? Aquilo que eu falei, antecipei para vocês ali. Triângulo. Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem bastante exercício mental. Então, imagina o triângulo lá, uma ligação em triângulo. Então, vamos lembrar da tensão de linha e tensão de fase. Então, a tensão da linha é igual à tensão da fase, lá na bobina lá dentro. Ó, então, em triângulo, tensão na linha igual a tensão de fase. Tá? E a corrente? A corrente da linha, lembre-se, vai ser maior que a corrente da fase. Porque ela, quando chega na fase, ela vai dividir. Então, a corrente da linha é a corrente da fase vezes raiz de 3. A corrente da linha é maior do que a corrente na fase. Feito? Entendeu lá, Carlos? Vai dormir. E em estrela é o oposto. Então, por isso que vocês precisam sempre imaginar a figura para lembrar disso. Em estrela, a corrente que vem da linha é a mesma na fase. Agora, a tensão da linha é maior, né, os 380 é maior que o 220. Então, a tensão da linha é a tensão da fase vezes a raiz de 3. Né? Muito bem. Pode ser? Então, isso aqui eu acabei explicando antecipadamente, né? Não preciso detalhar mais aqui, né? Sobre tensão de linha e tensão de fase, né? Tudo bem? A gente já explicou ali antes, então acabei me antecipando até. Agora, se alguém quiser que eu explique de novo, eu explico aí, gente. Não, né? Tá. Isso aqui também, acabei explicando, né? Porque aqui a gente ia fazer o exercício agora. Tensão de linha e tensão de fase. Para esse motor aqui. Podemos fazer mentalmente, porque eu acho que é um excelente exercício, para vocês fixarem mais aí. Mas se vocês quiserem que eu faça aqui, a gente pode fazer. Esse nosso motor é 220/380 volts. Certo? Tudo bem? Sim? Tá. Vamos ligar esse motor primeiro em triângulo. Certo? Podemos fazer? Então, se eu for ligar em triângulo, qual que é a tensão da linha? Sim ou não? Triângulo é tensão menor. Então, qual tensão que é? 220. Vocês estão falando tão baixo, gente, que... 220. Parece que não tem certeza. Certo? 220 é a tensão da linha. Quanto vai ser a tensão de fase? 220. Isso. Falou alto agora e claro. Beleza. Em 220, a corrente é 3 amperes. Então, essa corrente de 3 amperes é a corrente da linha. É a corrente que vai vir da rede elétrica. 3 amperes é a corrente da linha. Quanto vai ser a corrente na fase? Então, faça aí. 13 dividido por raiz de 3.
Olha ali, ó. Então, a corrente da linha, a corrente da fase é a mesma corrente de 380. Claro, é a raiz de 3, ó. Beleza. Vamos pegar agora, então, a tensão 380. Qual que é a ligação que nós vamos fazer para 380? Estrela. Então, 380, vamos ligar em estrela. A tensão da linha é? 380. A tensão na fase vai ser? 220? Por quê? Raiz de 3. 380 por raiz de 3. Isso. Em estrela, a corrente da linha é 7,5 amperes. A corrente na fase é 7,5 amperes. Entendido? Tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza. Muito bem. Bom, como vocês devem lembrar, quando a gente falou lá sobre o motor, que a gente fez, mostrou ele aberto, mostrou o bobinado, não era uma bobininha assim, né? São vários conjuntos de bobinas ali. E eles são interligados internamente, que você pode, então, tirar 3 cabos, e daí o motor fica só para uma tensão. Você pode fazer uma outra configuração de ligação interna, em vez de tirar e deixar ele mais flexível, o motor. Em vez de tirar 3 cabos, tira 6. E deixa o eletricista, o usuário, definir que tensão que ele quer. E existe um sistema que você deixa o motor praticamente totalmente flexível, que é, em vez de tirar 6 cabos, tirar 12. Tirar 12 cabos. E aí, nós vamos ter cabo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabo 7, 8 e 9, cabo 10, 11 e 12. Motor com 12 cabos. Então, olha só, se 6 cabos dá 2 tensões, 12 cabos dá 4. Certo? Com 6 cabos dá 2. Né? É lógico, né? Com 6 cabos eu tenho 2 tensões. Com 12 cabos, dupliquei os cabos, dupliquei as tensões. Então, com 12 cabos, nós vamos ter esses esquemas de ligação aqui, ó. Estrela, triângulo, que a gente já viu como é que é. Duplo triângulo, duplo estrela e duplo triângulo. Então, nós vamos ter 4 tensões, ou seja, 4 esquemas de ligação, um para cada tensão aí. Por isso que é importante entender o estrela triângulo, para nós entender agora esse aqui. Bom, olha só. Vamos começar, eu gosto de começar da maior para menor, porque fica didaticamente mais fácil. Então, em vez de nós começar da tensão menor de 220 para cima, vamos começar por essa aqui, ó, 760 para baixo. Acompanhe meu raciocínio aí agora.
Se a ideia é a gente deixar sempre a mesma tensão elétrica em cima da bobina, para que ele tenha que dissipar sempre a mesma potência, e nós vamos ter agora uma tensão elétrica de linha de 760 volts, o que tem que fazer com essas bobinas aqui, ó, para que a tensão elétrica em cima delas caia? Lembrando, temos que manter 220 volts em cima das bobinas, né? Vamos seguir esse padrão aí. O que nós vamos entrar com uma tensão elétrica lá de fora da linha bem alta, mas aqui tem que ficar 220. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui com essas bobinas para manter essa ideia e essa lógica? O que eu preciso fazer com elas? Ligar em série. Ligar em série, claro. Eu tenho que diminuir a tensão em cima da bobina. Como é que eu faço isso? Ligando em série. Então, nós vamos pegar cada conjunto desse e colocar eles em série. Então, o pulo do gato, sempre, do motor de 12 cabos, o primeiro passo é você transformar ele em 6. Transformar ele em 6. Então, nós vamos ligar o cabo 4 com o 7, o 5 com o 8, o 6 com o 9. Então, liga cabo 4 com o cabo 7, cabo 5 com o cabo 8, cabo 6 com o cabo 9. E ali embaixo Como é que é? ali 10, 11, 12. Aí, é isso aí, tá? Bom, como nós estamos com as duas tensões altas aqui, né, no quadro, então não foi à toa que eu coloquei as duas maiores por primeiro. Porque você vai fazer a mesma coisa com essa aqui. As duas tensões maiores, 760 e 440, você vai ligar as bobinas em série. Então aqui também vamos conectar 6 com 9, 6 com, opa, então conecta o 6 com o 9, o 5 com o 8 e o 4 com o 7. Então esse motor agora não tem mais 12 cabos, ele tem só 6. E agora? Agora está fácil. Se liga ou estrela ou triângulo. Porque esses cabos já estão conectados, sobrou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então faz a ligação em estrela aqui agora, né? Então junta o 10, 11 e 12 ali. E aqui em triângulo, faz aquele esquema que nós fizemos lá. O 2 com o 10, o 3 com o 11 e o 12 com o 1. Vocês não fazem ideia de quanto eu já vi pessoal se bater como mala de louco aí para fazer ligação de motor 12K. E vejam como é simples agora que vocês conhecem. Porque qual que é o conceito? É um conceito técnico lá da primeira fase. Se eu colocar em série bobinas ou resistores, a tensão vai se dividir. Então eu coloco em série a bobina, então vai ter uma parte de tensão aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte, vai se dividir.
Então vamos fazer aqui o diagrama mais didático. E assim, ó, é bom que vocês estejam copiando e treinando, porque na prática você às vezes tem que fazer o diagrama assim, porque você não vai decorar. Ah, tem o quê? Com o passar do tempo, se você fizer muito, você decora. Mas você representando as bobinas, 6 bobinas. Aí os cabos. Vai colocando números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo na ordem. Então esse aqui é o primeiro conjunto, o segundo conjunto, o terceiro conjunto. Agora eu tenho que colocar em série. Então é o 4 com o 7. Porque lá no motor você tem um punhado de cabos. Você não vê as bobinas. Você não vê elas. Então você junta o 4 com o 7, 5 com o 8. Então esse esquema aqui, ele é bem didático e prático para o dia a dia também. Né? E tem aquele esquema que nós vamos fazer agora, que também é prático e didático, mas se você não sabe esse aqui, você não faz o outro, que é aquele que fica na forma geométrica ali. Então, nós temos a ligação em estrela. Então, eu tenho uma bobina, outra bobina, uma bobina, outra bobina, uma bobina, outra bobina. Então, 1, 4. Se não sabem dos números de cor, faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu já sei de cor, eu vou aqui direto. Ó. Entra 1, sai 4. Entra 7, sai 10. 2, 5, 8, 11. 3. Ah, daí atenção, né? Você não pode errar a numeração. Por isso que fazer esse aqui primeiro te facilita a vida para você fazer esse depois. 3, 6, 9 e 12. Então, ligo 4 com o 7, 8 com o 5, 9 com o 6. 10, 11, 12 em curto-circuito. Fase R no 1, S no 2, T no 3. Então fica simples. Sim. Fica inteligível, né? Na hora de fazer a conexão lá, vai dar um monte de conexão. Várias conexões, né? Vai dar um camalhaço de fio lá e fita isolante, ou conector que você estiver usando lá. Acompanhe o raciocínio agora. Ó, vamos pegar tensão da linha. Qual que é a nossa tensão da linha aqui? Não. 760. 760, beleza? Então temos aqui 760 volts. Quantos volts teremos entre a entrada da linha e o neutro aqui? Ponto central. Qual que é a relação? Nesse diagrama aqui. Qual que é a relação? Não. Qual que é a relação? Raiz de 3. Então, 760 dividido por raiz de 3, quantos volts nós teremos aqui? Vejam aí. Quatro, 3, 8. Isso? 440, tá? Então, 440 volts. Nós temos nessa fase aqui, certo? Essas duas bobinas aqui são iguais? Não no diagrama, mas no desenho. Mas na construção, elas são iguais? São ou não são? São iguais. Tem que ser idêntica, senão o motor fica desbalanceado. Se eu tenho aqui 440 volts e duas bobinas iguais, quanto tem para cada uma? Sim ou não?
Sim ou não? Sim. São iguais, tem 440 aqui, não tem? Então, se elas são iguais, ou aqui, né? 440. 220 aqui, 220 aqui. Mantido 220 na bobina? Triângulo. Então, vamos fazer o triângulo agora. Dúvidas? Então, o triângulo, nós vamos ter uma bobina, segunda bobina, nossa, opa, uma bobina, duas bobinas, uma bobina, não tá fácil, né? Duas bobinas. Então, vai lá, cabo 1, 7, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12. Junta une, né? Conecta 4 com 7, 5 com 8, 6 com 9. Fiz a série. Agora a parte do triângulo, né? 1 com o 12, fase R. 2 com o 10, fase S. 3 com 11, fase T. Foi lá, acompanhando mentalmente agora. 440 volts. Quantos volts eu tenho na linha aqui? 440. Quantos volts? Vou pegar aqui, né? Então, 440. Quantos volts eu tenho na fase aqui? 440. Essas bobinas são iguais? Quanto tem para cada uma? 220. Então, coloquei em triângulo, posso reduzir a tensão. Coloquei em estrela, posso subir a tensão. Quando vocês copiam, eu vou pegar um pouquinho de água. Está acabando aqui. Só tá nós, né? Nesse andar aí, né? Beleza. Podemos avançar mais um pouco? Bom, agora
a gente vai seguir o mesmo raciocínio. E se vocês pensarem um pouquinho, vai ficar mais simples, fica simples agora. Porque a ideia é a mesma, assim, do equilíbrio de tensão elétrica nas bobinas a partir do esquema de ligação externo. Então agora nós precisamos fazer a ligação em 380 ou 220, que são as tensões mais baixas. Se a tensão mais baixa, eu não preciso fazer o quê? Fazer a divisão. Não preciso fazer a série. O que eu vou fazer com as bobinas? Não, se antes eu fiz série com a tensão alta, com a tensão baixa eu faço o quê? Paralelo. Na tensão alta, a gente colocou as bobinas em série, ó. Lembra? Coloca ela em série. Saída com a entrada, saída com a entrada. Deixamos em série. Com a tensão baixa, nós vamos fazer em? Não, paralelo. Então, primeiro ponto que nós temos que fazer: conectar o cabo 1 com o cabo 7, transformar o motor em 6 cabos de novo, mas com as bobinas em paralelo. E o cabo 4 com o 10. Ou seja, entrada com entrada, saída com saída. Cabo 2 com o 8, o 5 com o 11, o 3 com o 9, o 6 com o 12. E aí eu tenho 6 cabos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 cabos aqui, ó. Então o pulo do gato é esse: transformar o motor em 6 cabos. 220 também, vamos transformar em 6. Então, cabo 1 com o 7, 4 com o 10. E de novo, gente, vocês não sabem o quanto o pessoal se bate para fazer ligação de motor 12 cabos. É uma novela cada vez que precisa fazer. Pronto. O motor está com 6 cabos de novo. Agora é só fazer a ligação estrela-triângulo. É só fazer a ligação estrela-triângulo. Então, o que nós temos que fazer aqui para 380? Fazer o curto-circuito do estrela. E aqui, ó, vou fazer um esquema didático aqui, depois uma observação eu faço mais para frente, tá? Mas lembre que a gente vai fazer uma pequena observação aqui. Então vamos conectar aqui, ó, 10, 11 e 12. Se vocês olharem bem, ó, 10, 11 e 12 está fazendo 4, 5, 6 também, né? O curto-circuito. Mas o segredo é de transformar o motor em 6 cabos. Esse que é o segredo. E aqui no duplo triângulo, a gente vai fazer aquele esquema de antes. O cabo 2 com o 10, o 3 com o 11. Ah, e aqui é o RST, né? Vamos marcar ali em cima do 1, 2 e 3, né? R, fase S e a fase T. Então aqui vamos conectar o cabo 2 com o cabo 10, o 3 com o 11 e o 1 com o 12. Vou fazer aqui por baixo, aqui. Porque não, né? E a fase R, S, T.
Perguntas? Então, beleza. Vale, de novo, a dica, transformar o motor em 6 cabos. Vamos fazer o diagraminha didático agora, visual. Então, tenho uma bobina e a outra em paralelo. Tenho outra bobina e outra em paralelo. Tenho uma bobina e outra em paralelo a ela. Então, 1, 4, 7 e 10. 2, 5, 8 e 11. 3, 6, 9 e 12. Junta cabo 7 com o 1, 4 com o 10. Tente fazer sem olhar aí, agora vocês já conseguem fazer. Façam sem olhar, já vai exercitando aí. Vocês já sabem. No caso da numeração, coloque a numeração em sequência se você tem dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. R, S e T. Tentem fazer o duplo triângulo. Esse é o duplo estrela. Né? Façam aí o duplo triângulo. Sozinho, só para ver.
Então vamos lá, gente. Olha só. Para quem está com dificuldade aí, ó, se alguém tiver, é claro, você tem que fazer, vamos fazer o esquema duplo triângulo, né? Parecido com o duplo estrela. Então a gente colocou as bobinas em paralelo, você coloca elas em paralelo aqui. Eita. Então, no formato do triângulo. Então, uma bobina, duas bobinas. Opa, deixa eu sentar direito aqui, senão não vai, né? Eu vou apagar de volta aqui para fazer melhor. Então, uma bobina, outra bobina vai ficar em paralelo. Mesma coisa embaixo aqui. Uma bobina, duas bobinas. Uma bobina, duas bobinas. Fiz o formato triângulo. Agora, o que eu faço? Pode colocar numeração? Pode. Então, vamos fazer na sequência para ficar fácil para vocês? Então, os números menores são entradas. Então, vou começar pelas bobinas de fora. O 1 é a entrada da primeira, as bobinas de fora, né? Eu não posso misturar, né? O 2 e o 3. 4 é a saída da primeira, 5 é a saída da segunda, 6 é a saída da terceira, 7 é a entrada, 8 é a entrada, o 9 é a entrada, o 10 é saída, o 11 é saída, o 12 é saída. Então, podem ir colocando na ordem essa. Por isso que fazer esse esquema aqui primeiro é importante caso você tenha dúvida para fazer o outro. Porque com esse aqui não tem erro. Tá? Próximo passo, coloque elas em paralelo. Então, liga o 1 com o 7, o 4 com o 10, o 8 com o 2, o 11 com o 5, o 9 com o 3, o 6 com o 12. Pronto, deixei elas em paralelo. Agora é só fazer a conexão desses que estão juntos ali perto, né? Esse com esse com esse e esse com esse. R, S, T. Vamos lá, acompanhe aqui agora. Tensão de linha. Tensão de linha. 380. Tensão na fase. 220. Qual que é a relação? Raiz de 3, né? 220. Como é que essas bobinas estão? Em série ou paralelo? Paralelo. Então, quantos volts tem aqui? 220. E aqui? 220. Tensão de linha. 220. Tensão na fase. 220. Estão em paralelo. 220 em cada um. Então, na medida que a tensão vai caindo, do 760 para o 220, ela vai caindo sempre raiz de 3. Se a tensão cai raiz de 3, a corrente aumenta raiz de 3. Então, 220 para 3, de 760 para 440, a corrente aumenta raiz de 3. 440, 380, raiz de 3. 380, 220, raiz de 3. Vai aumentando, né? A corrente. Dúvidas? Muito fácil, né? Moleza. Não, isso aqui é fácil. Agora, né? Agora.
Não, quando você chegar no motor, tá assim, 12 cabos. Você vai fazer esse diagrama aqui, vai lembrar da aula. Ah, é tensão alta, série. Tensão baixa, faz o paralelo. Depois só faz o estrela e o triângulo. Né? Vai por parte. Muito bem. Existe um motor de 9 cabos, que não é muito comum, tá? Não é muito comum. E o motor de 9 cabos, a gente não vai fazer muito estudo aqui, porque nós nem temos motor no laboratório. Não é comum, mas não é impossível de você encontrar aí, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Porque ele sai só 9, ó. A configuração do motor de 9 cabos, ele tem dois tipos. Tem esse motor de 9 cabos aqui e tem esse aqui. Esse aqui, ó, olha como é que eles fazem com o conjunto de bobinas. Ele é tirado o cabo 1, 2 e 3 do centro. Então ele junta as duas em série aqui e tira o 1, o 2 e o 3. Daí o 4, 5, 6 está aqui. Veja que sai 9, 7 e 8. Então, 7, 8 e 9. Esse motor aqui, ele é para funcionar em triângulo, duplo triângulo. Tá? Esse primeiro motor de cima aqui é um motor. Então, esse motor aqui, ou ele vai funcionar em 440 ou 220. Então, aqui a relação de tensão é o dobro uma da outra. 440 ou 220. Quando eu colocar 440, as bobinas ficam em série, ó. Então, ó, cabo 1 sai 9, cabo 1 sai 4. Cabo 1 sai o 9, cabo 1 sai o cabo 4. E aí, liga com o 6, o cabo 9, ele vai pegar o cabo 9 e ligar lá com o 6. Vai ligar o cabo 8 com o 5, cabo 8 com o 5. E o cabo 4 com o 7, o cabo 4 com o 7. Então, veja que as bobinas ficam em série. Então, vai entrar na linha aqui 440, mas as bobinas em série, então fica 220, 220. E aqui nessa aqui é o duplo triângulo. Então, ele vai juntar o cabo 1 com o cabo 1 com o cabo 7 e com o cabo 1 com o 7, o cabo 3 com o cabo 5 e o cabo 2 com o cabo 8. Então ele fica com essa configuração de bobina aqui, ó, e as bobinas ficam em paralelo daí, ó. Tá vendo? Elas ficam em paralelo. Então pode entrar na linha 220 e ficar 220 na bobina. Então é importante entender isso, ó, que o motor de 9 cabos não é a raiz de 3 a relação. É metade, ou o dobro, né? 440, 220. E aqui tem um macete, né? Porque o motor de 12 cabos estrela, então ele vai ser estrela ou 12 não, 9. Ele vai ser estrela ou duplo estrela. Então aqui também é o dobro. Atenção. Então olha só, ele é 380, 760. É o dobro a relação. Tá? Não é raiz de 3, é o dobro. E a configuração do estrela, ela é um pouquinho mais simples, né? Mais fácil de entender. Então, 1, 4, 2, 5, 3 e 6, 7, 8 e 9. Daí já tem um curto-circuito pré-pronto. Você só faz o segundo e liga em paralelo, ou faz em série aqui e alimenta em cima. Então, essa aqui de baixo é um pouquinho mais simples de entender, tá? Então, o motor de 12 cabos, ó, de novo, né? Ele vai manter os 220 em cima da bobina aí.
7, 4, 10, 2, 8. 7, 4, 10, 2, 8, 5 e 11. Na dúvida, olha aqui, mas é isso aí. Perguntas? Dúvidas? Não? Então. Que é agora. Vamos fazer esses exercícios aí. Vamos fazer pelo menos 2 exercícios aí. Deixa eu ver que hora nós temos. 10 para as 10. Então dá para nós fazer esse primeiro, fazer o segundo. E os demais vocês terminam em casa. Daí. A gente corrige esses 2 aí, né? Identificar aí, Delmar. A folha aí, ó. Não.
Já? Esse aqui é triângulo. É isso aí, ó. No motor tá mandando você juntar o 6 com 1 e colocar a fase L1, né? Ele chama de L1. Ó. Ah, tem que eu também colocar o L1 aqui. É, mas aqui você fez errado, ó. Invertir, que no caso. É porque assim, ó. Aqui é o esquema de ligação, ó. Esse esquema de ligação para 220. E esse esquema de ligação para 380. Mas a numeração, volta o caderno ali. A numeração dos cabos é essa, ó. 1, 4, 2, 5, 3 e 6. Daí ele manda você juntar 1 com 6, ó. 1 com 6, lembra, né? Sim. Entendi. Então, não é o número da bobina aqui. Ó, de todo... Tá. Ah, aqui, né? Mas foi bom você fazer isso, depois eu explicar. Mas na verdade eu vou fazer isso aqui. Esqueci de falar. É para identificar esses itens aqui na... Mas foi bom você fazer isso aí, porque daí eu vou explicar. Deu errado, mas vai dar certo. Vamos fazer esses dois primeiros aí, da folha, e daí a gente corrige, tá? E daí os demais vocês fazem em casa, e daí se tiver dúvida, a gente corrige no início da próxima aula, tá? Daí já podemos ir para casa, daí a gente encerrou de hoje. Daí. Então esses dois primeiros, daí a gente vai corrigir os dois primeiros aí, para vocês entenderem a ideia aí. Daí os demais, né, fazem em casa daí para...
Esses aí, é. Uhum. Vamos corrigir aí, turma? Vamos lá? Então, vamos falando aqui. Mas antes de corrigir, vamos só fazer uma observação aqui. Claro, a gente não praticou ainda os esquemas de ligação. E aqui, ele é um motor de 6 cabos. Então, o que aparece na placa aqui? Já aparece o esquema, a forma de ligação pronta. Então, vocês têm que lembrar sempre que assim, ó, o motor tem 3 bobinas, né? 6 cabos. Então, numera na ordem, é 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Se nós formos ligar ele em triângulo, nós temos que juntar o cabo 2 com o 4, o 3 com o 5 e o 1 com o 6. Então, o que ele mostra aqui é a ligação pronta já. Então, ele manda você juntar o cabo 6 com o 1, ó, o 6 com o 1, tá? O 2 com o 4, o 2 com o 4 e o 5 com o 3, o 5 com o cabo 3. E daí ele manda você colocar L1, L2, L3 ou as fases RST, né? L1, L2 e L3, tá? Então, não é a bobina que tem o cabo 1 e 6, é a bobina é cabo 1 e 4, isso aqui é padrão, é sempre 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, tá? 7 e 10, 8 e 11, 9 e 12. Então, é comum no começo a gente fazer essa confusão aí, tá? Então, aqui ele já está dizendo como é que você vai ligar. E na ligação em estrela, ele já vai dizer, ó, junta o cabo 4, 5, 6 e alimenta 1, 2 e 3, né? Tá? Muito bem. Então, esse motor aqui, qual que é a carcaça dele? 100L. Tá aqui, ó. 100L, carcaça dele. Categoria. Categoria? N. Categoria N, é a categoria de conjugado. Categoria de conjugado, conjugado N. Frequência. 60 Hz. Frequência 60. Classe de isolação. B. Isolação B, né? Mas é só a classe de isolação é B, né? A temperatura. Polaridade. Não. Os pares vai ser sempre par. Pense no magnético, né? É polo norte e polo sul. Então é 2, 4, 6, 8, 10. Nunca é ímpar. Então quantos polos são? Esse motor? Um polo não. É sempre par de polos. Se tem polo norte, obrigatoriamente é o sul, né? Quanto? Não. 2 polos. 3.500 RPM. Como é que você sabe? Usa aquela equação lá, ó. Rotação N é igual a 120 vezes frequência dividido por número de polos. Então, a rotação vai ser 120. Qual que é a frequência? 60. O que a gente quer saber é o número de polos. Onde é que está a polaridade? O 5 aqui. Então, você chuta valores. Será que esse motor é 2 polos? Vamos ver.
Vamos colocar 2 aqui. 120 vezes 60 dividido por 2. Quanto dá? Vocês têm que fazer. Esse trabalho pesado é com vocês. 3.600 RPM. Só que esse motor é um motor de indução, tipo gaiola, é um motor assíncrono. Então lembram que o motor assíncrono ele nunca atinge a velocidade síncrona. Ele tem um escorregamento. Tá? Esse motor é quantos RPM? 3.500, tá? Mas eu estou na dúvida ainda. Será que ele não é 4 polos? Então vamos ver de novo aqui. 120 vezes 60 dividido por 4. 1.800. Então atenção. O motor de gaiola, ele nunca atinge a velocidade máxima, a velocidade síncrona. Tá? Então, se o motor for de 4 polos, no máximo vai ser quantos RPMs? Mas se ele fosse no máximo, né? Seria 1.800, né? Se ele fosse síncrono, né? O nosso motor é quanto? Passou de 1.800? Passou. Então ele é quantos polos? 2 polos. 2 polos. Então, isso aqui, vocês, de certa forma, vão precisar decorar, né? Essa equação aqui. 120 vezes F dividido por número de polos. Beleza? Grau de proteção. Grau de proteção, IP55 ou 55, né? Fator de serviço. 1,15. Aqui. Muito bom. Potência. Ou? Delmar, achou aí? Ó, potência. Aqui, ó. Ok. CV. 5CV ou... Hã? 5CV ou... 3.7 o quê? 3.7 gigawatt? Kilowatt. Ou... 5 HP. 3,7 kW ou 5 CV ou 5 HP. Pelo nosso padrão que nós temos usado na aula aqui, é que um CV é igual a 1 HP, que é igual a 750 watts. Né? Então isso tudo a gente já estudou. Vocês precisam relembrar isso, tá? Precisam relembrar isso. 750 watts. Igual a um HP, é. Rolamentos. 6.206 EZ e 6.205 EZ. É porque tem motores, dependendo do motor, que o rolamento dianteiro e traseiro são do mesmo tamanho. Mas aqui não, aqui são de tamanhos diferentes. Então, eu quero saber quais os rolamentos que esse motor usa, né? Corrente de partida. Não. Não. Corrente de partida é a corrente nominal, que tem duas, né? 380 e 220, vezes o IP por IN.
Então, 13 vezes 9 e 7,53 vezes 9. Vai dar 2 correntes de partida aí. Quanto dá? 117 e 67. Então, 117 amperes em 220 e 67,77 em 380. Não sei, é 7,53 vezes 9, né? Que é o IP por IN. Tem que... Amperes, isso, amperes. Corrente de partida em amperes. Agora sim, ó. Claro, faz tempo que a gente estudou isso. Mas não adianta, aí, o objetivo do exercício não é só copiar a informação para cá. O que é o FS? O que é a classe de isolação? Ou o que significa o IP por IN? Você tem que saber isso. Porque copiar da placa para cá, copiar da quinta série pode fazer. Né? O que é regime? Que nem foi pedido aqui. O que significa o regime S1? Tá? Então, nós tínhamos planejado uma avaliação para a semana que vem, nós não vamos fazer a avaliação semana que vem. Né? Dessa primeira parte do componente curricular, que é até a aula de hoje. A gente vai fazer na outra. Então, vocês precisam saber o que é, por que um CV é igual a um HP, que é igual a 750 watts aqui. Né? Por que foi padronizado assim? Né? Para ficar mais prático. Então, tudo isso a gente já estudou na aula que nós falamos sobre a plaquinha. Né? Então, tem que lembrar essas conceituações técnicas aí, tá? Não, foi na última, foi na segunda aula. Na primeira a gente falou mais sobre o motor, assim, e a gente ficou a segunda aula só em cima da plaquinha, né? Hã? Tem. O motor 2, vocês chegaram a fazer? Eu esqueci de falar, eu queria fazer do motor 3 aqui, tá? Então daí a gente corrige na próxima aula. Porque tem uma observação interessante do motor 3 aqui, ó. Vamos olhando a plaquinha aqui, ó, e vocês podem olhar aí também. Qual que é a carcaça do motor 3? Barra M, 250S barra M, certo? Tá. Short ou medium, né? Categoria do motor. N? A grande maioria dos motores é categoria de conjugado N, né? Quando precisar motor especial, vai ser categoria H ou categoria D, né? Frequência desse motor. 60 Hz também. Classe de isolação. Tem. Tá. É verdade. Eu acho que eu errei, na folha eu não pedi a frequência, né? Tá. Eu tô indo pela... Mas vamos por aqui. Depois a gente pode concluir a folha. O que tinha pedido? Classe de isolação, né? Classe de isolação F. Mas é a classe de isolação F. O anterior era D. Lembram disso? Tá. Guardem essa informação aí. Grau de proteção. IP55? Onde é que tá? Aqui, ó. IP55. Beleza?
Fator de serviço. Acharam? Procurem que está aí. 1. Aqui, ó. Fator de serviço. FS. 1. Tá? Então, guardem essa também, essa informação. Regime de serviço. S1. Aqui, ó. Regime de serviço S1. Vai se acostumando, porque na prática é assim, você chega no motor e não consegue ler, porque está sujo, está riscado, está apagado. Potência. 75 kW. 100 CV, 100 HP, isso mesmo. E as correntes desse motor, esse é um motor 12 cabos. Então nós temos 245, 142, 123. Vejam aqui, ó. Ele não coloca a corrente do estrela. Porque 760 volts, na prática, nós não temos rede de 760 volts. Então, ó, somente essa ligação é usada somente para fazer a partida do motor. Bom, o que eu pedi para vocês guardarem a informação sobre o fator de serviço e a classe de isolação. Tá? Então, olhem aqui o primeiro motor que nós fizemos. Aqui o fator de serviço é 1.15, não é 1. E a classe de isolação é B. O que significa fator de serviço 1.15? Então esse motor ele tem 15%, né? Então 1,15 vezes a nominal de potência, consequentemente de corrente. Então se eu pegar em 380, 7,53, peguem aí, 7,53 vezes 1,15, que significa mais 15%, vai dar. Então esse motor poderia trabalhar sem prejuízo em 8,65 amperes. Que ele tem um fator de serviço de 15% aqui. Tá? Agora esse motor, esse outro motor, qual que é o fator de serviço dele? Quantos por cento ele pode trabalhar acima? Quanto? Zero, nada. Por quê? Porque ele é um motor classe F. Estão entendendo a importância de saber essas informações da placa? O motor classe F é esse aqui. E aquele é um motor classe B. O motor classe F, ele é projetado para temperaturas maiores. Ele já está projetado para temperatura maior. Então ele não pode sofrer mais aquecimento. Então ele não pode ter correntes maiores do que a nominal. Porque ele já é um classe F. Então ele já é projetado para trabalhar em temperatura normal. A temperatura de trabalho dele mais alta. Então ele não tem o fator de serviço. Estão vendo? Então, a importância de saber essas informações aqui, tá? Então, muito bem, turma. Vocês encerramos por hoje. Semana que vem a gente vai continuar com conteúdo novo e a avaliação teórica disso aqui fica para
para outra aula, mas daí a gente trabalha mais em detalhes aí. Não. Você chegou depois só, né? É. Não, beleza, então já marco aqui. Valeu, turma. Até. Valeu. Valeu.